Olá pessoal, chegando com mais um vídeo no canal e hoje a gente vai estar falando sobre circuito elétrico. Eu listei aqui alguns os principais componentes que compõem o circuito elétrico e a gente vai estar falando sobre cada um deles. Espero que vocês entendam. Então aqui para começar aqui a fonte, que essa fonte, como o próprio nome diz, é o que fornece energia. Pode ser bateria, energia elétrica, é o alternador e qualquer coisa que fornece energia, como o próprio nome já diz. E o resistor é o que vai estar recebendo energia. É o componente que vai estar recebendo energia, no caso as lâmpadas e os instrumentos que necessitam de eletricidade. Então isso nós chamamos de resistor. E condutor. Condutor, como o próprio nome já diz, é o que conduz energia, no caso dos fios elétricos. Então, o fio elétrico ele vai estar conduzindo energia da fonte até o resistor. Então, o condutor é o fio elétrico. E esse instrumento de controle aqui é que a gente vai estar controlando essa energia, que a gente vai estar cortando e ativando essa energia. No caso aí é as chavezinhas lá, que tem na aeronave lá, que entra o fio positivo de um lado e sai do outro lado. E aqui esse instrumento de controle que ele vai estar cortando e ativando a passagem dessa energia. Então é muito simples. E fusível. Fusível é o que protege o circuito elétrico. Então no caso aí o fusível aí, não sei se vocês já puderam observar, ele tem as duas pontinhas aqui de metal e o meio aqui o vidro. E aqui no meio dele aqui ele tem como se fosse um aramezinho aqui que entra a energia de um lado e sai do outro. Então ele serve para proteger o sistema elétrico. Então no caso de um superaquecimento, um curto-circuito, esse aramezinho aqui vai se romper e ele vai parar de fornecer energia. Então para evitar incêndios e evitar aquecimentos e outras coisas. E no caso aqui do disjuntor, o disjuntor ele também está o mesmo do fusível, só que ele usa uma chavezinha, que de acordo entra aqui a energia de um lado e sai do outro. De acordo com se ocorrer algum problema no circuito, no caso de um superaquecimento ou um curto-circuito, ele vai estar interrompendo essa passagem da energia aqui. Só que a vantagem do disjuntor é que eu posso estar ativando ele. No caso de um superaquecimento, ele vai disparar, vai parar de fornecer energia, a energia vai parar de chegar naquele seguinte instrumento e eu posso estar ativando ele. Ao contrário do fuzil, que se queimou, a gente tem que estar substituindo por outro. Então, os mais usados aqui na aeronave são o disjuntor, a gente conhece eles como CB. Então, no caso lá, se um CB saltar lá do painel da aeronave, a gente tem que investigar qual foi a causa que aquele determinado CB disparou, ele saltou. Então a gente não pode só estar ativando ele, né? Então pode ter sido algum superaquecimento ou então algum curto-circuito na nossa aeronave. E o retorno em massa. O retorno em massa, como vocês sabem, a aeronave a gente faz tudo para estar poupando peso e espaço, né? Então no caso esse retorno em massa, nós temos aqui a nossa bateria, o polo positivo, e vai o fio condutor para um determinado instrumento positivo e esse fio negativo aqui, ó, então no caso aqui esse fio negativo ele vai estar ligado na carcaça da nossa aeronave. Como a aeronave é toda de metal, ele vai estar ligado na carcaça da aeronave, então vai ter só condutor indo para determinado instrumento. Então o fio positivo vai para determinado instrumento e o instrumento é ligado na carcaça da aeronave, que é o polo negativo, e a gente chamamos isso de retorno em massa. Então, ao invés de eu estar usando dois fios, eu vou estar usando apenas um. Então, isso poupa espaço e peso na aeronave, de circuito em série e circuito em paralelo. Então, muito simples esse circuito em série. Circuito em série que eu vou estar aumentando a voltagem. Eu tenho aqui duas pilhas. No caso aqui eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Então aqui
Cada pilha dessa aqui nós temos 1,5 de voltagem e 1 ampere cada um. Ampere é a capacidade de corrente, é a corrente fluir, a capacidade de cada pilha. Então, no caso aqui, eu tenho 1,5 de voltagem em cada uma dessas pilhas. E eu tenho aqui uma lâmpada que ela funciona com 3 volts. Então, essa lâmpadazinha aqui, ó, para mim estar acendendo ela, eu vou estar funcionando ela com 3 volts. Então, como eu vou adquirir 3 volts dessas duas pilhas, se cada uma tem 1,5, então eu vou estar ligando aqui o positivo dessa pilha com o negativo dela. E aqui o negativo vai para a lâmpada e o outro positivo vai para a lâmpada. Então aqui, essas pilhas aqui vai estar fornecendo 3 volts, porque eu liguei ela em série. E no caso vai continuar o circuito com 1 ampere. Então eu aumentei apenas a voltagem e continuou o ampere dessas pilhas aqui. Dá um exemplo aqui da ligação em série aqui para que vocês compreendam melhor. Aquelas lâmpadas de Natal, você liga ela na tomada diretamente de 220 volts. Ok? Então a nossa tomada aqui é 220 volts. Mas só que a minha lâmpadazinha lá, ela tem 2 volts. Então se eu estar ligando essa lâmpada em série, eu vou estar somando a voltagem de cada uma. Eu posso estar colocando nessa tomada aqui 220 volts. Então, se eu tenho aqui uma fonte de 220 volts e eu tenho umas lâmpadas de 2 volts, então vou estar dividindo 220 por 2. Então vou estar necessitando de 110 lâmpadas. Então no caso eu vou estar ligando 110 lâmpadazinhas. Então, eu somando a voltagem de cada uma dessas lâmpadas, vai dar igual o resultado da fonte. Então, aqui, ó, cada lâmpadazinha dessa de 2 volts, eu vou estar ligando ela em série, ó. São várias lâmpadazinhas, que é que eu vou estar ligando positivo com negativo e positivo com negativo das 110 lâmpadas. E eu posso estar encaixando no 220 volts. E no caso aqui dessa ligação em série, se uma dessas lâmpadas aqui chegar a queimar, as outras do circuito vai parar de funcionar, porque eu vou estar tirando uma do meio, porque a ligação em série, a energia vai em um sentido e retorna para a tomada. Então uma dessas queimar, parar de funcionar, vai interromper todo. No caso do circuito em paralelo, nós temos aqui duas pilhas de 1,5 volts e de 1 ampere. Então, no caso, se eu tenho que ligar ela aqui em paralelo, para mim estar aumentando o ampere, então eu vou estar ligando negativo com negativo e positivo com positivo. Então, vou estar aumentando, então vou ter maior fluxo de corrente. Então, no caso aqui, eu vou estar conservando 1,5 volt de cada pilha, mas eu vou estar aumentando o ampere, no caso vai passar a ser 2 ampere, para mim poder estar alimentando essa lâmpadazinha, no caso que vai ter 1,5 volt, vai ter que ter 1,5 de volt. Então, esse ampere eu vou estar aumentando a capacidade de corrente. Então, no caso, se com uma pilha essa lâmpadazinha ficava 30 minutos acesa, eu fazendo a ligação em paralelo, eu vou estar aumentando 1 ampere. Então ela vai passar de 30 minutos para 60 minutos. No caso aí, exemplo básico aí, pessoal aí, carro de som aí, aumenta, coloca uma bateria de maior ampere, maior que é para o som, se aguentava 30 minutos, ele vai passar 1 hora, 2 horas de funcionamento. Então a ligação em paralelo é basicamente isso. Então temos dois instrumentos na aeronave lá, que é o amperímetro e o voltímetro. O amperímetro vai estar medindo a intensidade da corrente elétrica que passa no condutor. Então ele é ligado em série no condutor. Então aqui está o amperímetro. Ele tem a corrente elétrica, passa por ele. Então ele vai estar medindo a intensidade da corrente elétrica de um condutor, a intensidade da corrente elétrica que passa no condutor. E o voltímetro vai estar medindo a voltagem. Então o amperímetro é ligado em série com uma fonte e com um resistor.
e o voltímetro é ligado em paralelo. Então, no caso aqui, tem a bateria aqui positivo e o polo negativo. Eu vou estar ligando ele, os polos positivo e negativo, com voltímetro, e aqui eu vou ter resultado da voltagem. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Suas dúvidas pode estar deixando aí nos comentários aí, marque aí gostei e até o próximo vídeo.